Você já fez de tudo pra amadurecer e você entendeu que se você parecesse mais forte, estava tudo certo. E aí, com o tempo, veio os problemas. Você percebeu que você ainda reage emocionalmente àquilo que você não queria e acaba parecendo uma criança se protegendo da vida. E nesse assunto de amadurecimento, a gente pode falar de tantas coisas, sabe? A começar pelo ditado popular que fala que a gente amadurece com a idade. Com o tempo ele aprende, com o tempo ele vai amadurecer. Isso não é verdade. Porque o amadurecimento é uma decisão que vai muito além de você parecer mais forte para as pessoas, vai muito além do que você vai falar para as pessoas. O amadurecimento de verdade, ele vem do sentimento, de você sentir diferente, reagir diferente. Então, essa parte de parecer algo para as pessoas, essa é uma última consequência de um trabalho interno que você faz. Antes de falar sobre como amadurecer, a gente precisa falar do porquê que a gente é tão imaturo em muitas fases da nossa vida. A imaturidade é comum em uma época da nossa vida, onde nosso cérebro não está totalmente formado, a gente não tem aquela maturidade emocional para reagir às coisas, mas chega uma certa idade que não dá mais para usar essa desculpa, que o cérebro não está formado. É a gente que ainda insiste em repetir aqueles padrões antigos, né? E muito disso vem da nossa criação, que infelizmente a maioria de nós não teve a criação adequada, ainda mais naquela época, né, que não se falava muito de inteligência emocional, de ajuda psicológica. Era uma época muito difícil emocionalmente para as pessoas, e a gente foi criado do jeito que dava, né? Isso colocou a maioria das pessoas em dois extremos. Então, ou as pessoas tiveram de tudo, foram botadas numa bolha, isso deixou elas muito imaturas, ou também foram forçadas a amadurecer muito cedo pela vida, ter que cuidar do irmão, ter que cuidar da casa, e isso acaba gerando também uma rigidez mental, né? Você teve que amadurecer muito cedo, então você não tem muita paciência com as pessoas, você acha que tem que ser do seu jeito. Por mais que a nossa criação tenha um papel importante nessa parte de maturidade, a gente não pode botar a culpa nos nossos pais a vida toda. É preciso a gente olhar para dentro e enxergar o que falta pra gente amadurecer, porque é uma função nossa, né? A vida nossa, as consequências da falta de maturidade é a gente que vive, então não tem como ficar botando sempre a culpa dos nossos pais, por mais que tenha algum erro na nossa criação. E o primeiro passo para amadurecer de verdade é entender a nossa responsabilidade, e entender que não dá para botar a culpa em mais de ninguém além da gente. Porque se a gente põe a culpa no outro, então, eu sou assim por causa disso, por causa daquilo, a gente não tem como resolver. Como é que você vai resolver uma coisa que não é sua responsabilidade? A primeira parte é essa, a gente assumir a nossa responsabilidade. E entender que as pessoas ao nosso redor vão agir do jeito que elas querem, porque elas tiveram uma criação também diferente da nossa, elas têm uma visão de vida diferente da nossa, e o importante é como a gente reage a essas situações que essas pessoas trazem pra gente. Porque não adianta tentar mudar o outro, a gente tem que mudar a gente, nossa forma de reagir. E quando a gente reage melhor às situações difíceis, a gente acaba sofrendo menos. O Jung, que foi um psiquiatra muito famoso, que fundou a psicologia analítica, tem várias obras publicadas, ele falava sobre a sombra psicológica, que nada mais é do que traços nossos que a gente reprime, que a gente se nega a enxergar e acaba projetando no outro. Então, se você acha que todo mundo é invejoso, pode ser que tenha inveja em você. Então, o inconsciente projeta no outro aquilo que você está reprimindo. Isso também para várias coisas, como, por exemplo, a raiva e outros sentimentos negativos que a gente se nega a enxergar na gente mesmo. E o amadurecimento, ele vem daí, de você integrar a sua sombra, que é uma coisa que o Jung falava também, de você trazer para você aquilo que você é, não ficar escondendo, jogando para debaixo do tapete, entendeu? O amadurecimento vem disso, da gente enxergar a nossa sombra, enxergar os nossos defeitos e não fugir deles, entender que eles são parte de quem a gente é. Porque toda vez que você finge que não tá vendo os seus próprios defeitos, a sua inveja, a sua raiva, a sua carência, toda vez que você finge que não tá vendo isso, você acaba dando espaço para aquilo te sabotar lá na frente, porque é isso que acontece. Tudo que a gente joga para debaixo do tapete tende a vir maior depois, essa cobrança vem. E é por isso que muitas pessoas têm relacionamentos horrorosos. Sempre se relacionam com pessoas que ferram ela emocionalmente. Dessa coisa de estar sempre projetando no outro a sua própria carência. Se você começa a observar que você é uma pessoa carente, você para de ficar botando a culpa naquela pessoa que não te ligou, aquela pessoa que não te procura, você começa a refletir sobre isso, as soluções vão aparecendo. Desde uma terapia que a pessoa faça, ou até mesmo um processo de autocuidado, de cuidar mais da sua saúde mental, da sua saúde espiritual também, tudo aquilo que faz a pessoa se sentir bem. E a gente só consegue se consertar quando a gente olha pro nosso defeito. O amadurecimento não vem de uma máscara social que você coloca, que você finge que você é perfeito,
perfeito, que tá tudo certo, que não tem nada de errado com você. Não, é acolher os nossos defeitos. Entender que o primeiro passo é se conhecer. E isso envolve ficar sozinho por um tempo. Isso envolve, às vezes, um certo isolamento, um certo período de silêncio, onde você possa se ouvir e prestar atenção no seu sentimento. Eu vi uma frase essa semana que eu achei maravilhosa, que fala assim, sobre sentir que sente. E é exatamente isso. A gente sente tanta coisa durante o nosso dia que a gente não percebe mais. Aquela pessoa que faz bem pra gente, a coisa que a gente gostou de fazer, a coisa que a gente não gostou de fazer, a pessoa que fez mal pra gente, o sentimento que a gente teve no decorrer do dia, a gente não presta atenção no nosso sentimento. Isso vai fazendo a gente reagir emocionalmente às coisas, a gente não vive mais, a gente não raciocina mais, a gente vai só reagindo de uma forma negativa sem entender o que tá acontecendo dentro da gente. E pra gente entender o que tá acontecendo dentro da gente, é preciso um período de silêncio, um período de introspecção, às vezes, criar uma máscara social onde você parece mais inteligente, onde você se segura pra não falar besteira, ajuda em certos momentos, mas isso não vai se sustentar. O importante mesmo é mudar a forma com que você sente as coisas. Para você mudar a forma que você sente, o primeiro passo é você entender o que você sente. Quem te faz bem, quem te faz mal, quem você gosta de fazer. Eu já vi pessoas de bastante idade que não sabem do que gostam. Você perguntar para ela quem você é, o que você gosta de fazer, a pessoa não sabe dizer, porque a pessoa não se conhece. O autoconhecimento é o primeiro passo para amadurecer. Porque o amadurecimento ele vem da gente entender quem a gente é, e quando a gente se entende, acaba entendendo o outro também, que o outro tá em outro processo emocional, que o outro ainda tá imaturo, então não adianta eu agir assim, não adianta eu esperar tal atitude de uma pessoa que não tem isso pra me dar. Isso muda a forma que você reage às coisas, sabe? Pra mim, o maior benefício da maturidade é a gente conseguir se preencher. E a gente não esperar o que o outro nos preencha. É o sentimento de que você é uma pessoa completa e você quer pessoas completas na sua vida também, porque não falta nada em você. Lógico que é sempre bom as pessoas agregarem na nossa vida. Agora, não existe um buraco que você tenta preencher com pessoas, com situações, ou até mesmo com bebida, com substâncias. Eu mesmo, no auge da minha imaturidade, eu gostava muito de sair, gostava muito de beber. Beber socialmente com os amigos, aquela coisa toda. Isso vinha de uma tentativa inconsciente de tentar preencher um buraco emocional que existia dentro de mim. E tentar me realizar em situações, em pessoas, e é sempre muito frustrante. Assim como eu não assumia minha responsabilidade sobre os meus problemas, eu também botava a expectativa que o outro resolvesse, que aquela outra situação me trouxesse paz, me trouxesse sossego. Isso nunca aconteceu. Quando a gente deixa de brigar com a gente mesmo, a vida fica mais leve. A gente consegue entender melhor as situações da nossa vida e enxergar as coisas como um aprendizado de verdade. Uma pessoa madura, ela não se põe em lugar de vítima, ela entende que as coisas acontecem, entende que nem tudo está ao controle dela, e ela tem autonomia emocional para resolver os conflitos da vida de uma forma mais leve. Acho que esse é um grande objetivo, né? Não é uma chave que a gente vira, é um processo interno de autoconhecimento, de experiências, mas que com certeza vale muito a pena. Se esse vídeo te ajudou em alguma coisa, deixa o like, se inscreva aqui no canal. Um grande beijo e até o próximo vídeo.